Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre inflamação. Eu vou dividir essa aula em inflamação aguda e crônica, porque da primeira vez que eu gravei ficou muito extenso. Então é melhor separar as duas, porque vai ficar mais didático, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que é importante que a gente entenda é o que é inflamação, tá? Então, inflamação é a reação local de defesa do organismo contra um agente agressor. O que quer dizer isso? Quando o nosso corpo ele é defrontado com um agente agressor, ele tem que tratar uma estratégia para destruir esse agente agressor. E essa estratégia é a inflamação. A inflamação ela usa os componentes do sistema imunológico para destruir o agente agressor. Então, imagine isso como uma grande batalha aonde o seu sistema imunológico, as células do seu sistema imunológico, elas vão ser os soldados e o agente agressor vai ser o inimigo. Então, esses soldados, eles vão tentar destruir esse inimigo, ok? E a esse conjunto de eventos a gente chama de inflamação. A inflamação ela pode acontecer por agentes físicos, químicos, biológicos, que aí a gente pode citar bactérias, protozoários, fungos, vermes, corpos estranhos, como por exemplo um pedacinho de vidro que entra na sua pele, reações autoimunes e até mesmo vírus, ok? E todos esses agentes eles podem causar lesão no nosso organismo. Vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, um agente físico que pode causar lesão, o calor pode causar lesão. Um agente químico que pode causar lesão, um ácido, se ele for jogado sobre a pele, pode causar lesão. Agentes biológicos são os agentes que a gente mais estuda, né? Então a gente pode ter infecções bacterianas, a gente pode ter um protozoário ou um euminto como parasita. Corpos estranhos, já dei o exemplo do vidrozinho. Reações autoimunes, a gente pode ter... Reação autoimune é quando o seu organismo ele tenta destruir, o seu sistema imunológico tenta destruir algum componente do seu organismo. Então, nesse caso, a gente também vai ter uma resposta inflamatória. E os vírus, né, nas infecções virais. E quais são os objetivos da inflamação? O primeiro objetivo da inflamação é conter e isolar o agente agressor. Para quê? Para que ele não continue expandindo e destrua ainda mais o tecido. Porque esse agente agressor certamente ele está no tecido e se ele se expandir, ele pode destruir o tecido tanto diretamente, por ação de algum enzima, alguma coisa que ele tenha, como indiretamente, porque o sistema imunológico vai ter que ir atrás dele para tentar destruí-lo. Segundo a estratégia de ação do sistema imunológico, segundo o objetivo, é destruir o agente agressor. E aí ele vai ter uma série de estratégias para destruir o agente agressor e as estratégias vão estar intimamente relacionadas com o tipo de agente que a gente tem. Por exemplo, nas infecções bacterianas, aí a reação imunológica pode ser com fagócitos, onde eles vão fagostar a bactéria e digerir ela. Mas nos eumintos, os eumintos eles são muito grandes, não dá para uma célula fagostar um euminto. Então, nesse caso, a gente tem a reação com eosinófilos, onde eles rodeiam os eumintos e liberam suas enzimas, e aí eles fazem um tipo de digestão extracelular, que aí dessa maneira eles vão conseguir destruir o euminto. Então, uma vez que o agente agressor ele foi destruído, a segunda coisa que o nosso sistema imunológico precisa fazer é preparar aquela área para o reparo. Esse reparo pode ser um reparo com cicatriz ou pode ser até mesmo uma regeneração, se o tecido tiver capacidade de regeneração. E como é que a gente pode classificar a inflamação? A inflamação ela pode ser classificada com relação ao tempo em inflamação aguda e crônica. As inflamações agudas, elas são inflamações que se iniciam rapidamente e elas duram pouco tempo. As células predominantes nesse tipo de inflamação são os neutrófilos, que também pode ser chamado de polimorfonuclear neutrófilos. Então, um exemplo, me cortei. Assim que eu me corto, eu vou ter uma resposta inflamatória aguda. Rapidamente vão ser liberados ali neurotransmissores que vão iniciar as etapas da inflamação aguda que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, ela começa rapidamente. Mas se esse meu corte demorar muito, ou de repente entrar algum agente agressor, alguma bactéria, alguma coisa assim, e eu não estiver conseguindo
sarar aquilo ali, aí a inflamação aguda vai evoluir para uma inflamação crônica. A inflamação crônica, ela geralmente é secundária à inflamação aguda, ela é lenta, porque ela vai demorar um certo tempo para se estabelecer e ela vai ter uma longa duração, ela pode demorar semanas, meses, anos, ela vai demorar o tempo suficiente para que o problema seja resolvido ou para que o indivíduo morra, né? Porque às vezes a inflamação crônica ela acaba matando o indivíduo, como é o exemplo da tuberculose, onde o pulmão ele é completamente destruído e aí o indivíduo acaba vindo ao óbito por causa da ação do sistema imunológico tentando matar o agente agressor. O predomínio das células no infiltrado inflamatório crônico são das células mononucleares, que são os linfócitos e os macrófagos. Já lá na aguda, observe, o nome é polimorfonuclear. Então isso vai ajudar muito na hora da gente fazer a diferenciação histológica. O polimorfonuclear, o núcleo dele é lobulado. Então você está olhando uma lâmina, está vendo o núcleo lobulado, você já sabe que aquilo ali é um neutrófilo. Já quando a gente observa uma lâmina e as células têm um núcleo completamente uniforme, sem essa lobulação, sem divisão, então essas células são mononucleares. E aí elas podem ser linfócitos ou macrófagos, ok? E a grande questão, a principal característica da inflamação crônica é a coexistência de dano tecidual, resposta imunológica e reparo. E aí você pode estar se perguntando, professora, mas não tem isso na inflamação aguda? Tem, mas não coexistindo. Na inflamação aguda, geralmente acontece. Primeiro, eu vou ter uma resposta imunológica para tentar destruir o agente agressor. Por causa dessa resposta imunológica, eu vou ter o dano. E uma vez que a gente conseguiu destruir o agente agressor, aí a gente vai ter o reparo, a gente vai ter a preparação da área para o reparo. Na inflamação crônica, como ela está ali há muito tempo, diferentes regiões, quando você observa em uma lâmina, diferentes regiões podem ter diferentes aspectos. Então, você pode encontrar uma região cheia de necrose, dano tecidual. E aí, por outro lado, você olha um pouquinho mais à frente, você tem uma região completamente cicatrizada. Ou então você encontra outra região onde o infiltrado inflamatório está super ativo. É assim que a gente consegue caracterizar histologicamente a inflamação crônica, por causa da coexistência dessas três situações, né? Dano tecidual, resposta imune e reparo. Então vamos falar da inflamação aguda, que é o nosso objetivo nessa aula, né? Essas etapas que eu vou mostrar para vocês da inflamação aguda são as etapas descritas no Hobbes e Contran, tá? No Bogliolo, ele divide de uma outra maneira. No final da aula, eu vou mostrar para vocês uma imagem do Bogliolo e eu vou explicar como é que ele faz lá, porque se você quiser estudar por lá, você vai conseguir fazer a correlação. Então, por que eu estou escolhendo essas etapas do Hobbes e Contran? Porque eu acho mais didático, eu acho mais fácil de entender, então por isso eu optei por essa abordagem, tá? Então aqui, primeira etapa, lembrando que para fins didáticos a gente divide essas etapas, mas na realidade, no tecido, elas podem acontecer simultaneamente, tá? Então, me cortei, vou dar um exemplo de eu me cortar, tá? Me cortei, então, primeira coisa que vai acontecer é vasoconstricção. Segunda coisa vai ser vasodilatação, depois a gente vai ter o aumento da permeabilidade, extravasamento de líquido, transmigração leucocitária e resolução ou cronificação. Eu não vou explicar em detalhes essas etapas agora, porque nos slides adiante eu vou explicar cada uma delas, tá? Todas aquelas etapas vão gerar manifestações que podem ser identificadas como os sinais cardeais da inflamação, ou também tem livro que chama de sinais flogísticos. Esses sinais são 5. São rubor, calor, tumor, dor e perda da função. Com o passar da aula, eu vou fazer correlação desses sinais com os eventos teciduais e no final da aula eu vou relembrar para vocês cada um desses sinais com quais eventos teciduais eles estão correlacionados. Então, vamos lá. Então, aquelas 6 etapas, elas podem ser divididas em 3 eventos principais. Alteração do calibre do vaso, que nesse caso vai ser vasodilatação. Alteração da microcirculação, que vai ser a abertura das fendas do endotélio vascular. E migração leucocitária ou transmigração leucocitária,
que é a passagem dos leucócitos para dentro do tecido. Antes de eu continuar, vamos só entender por que a gente precisa dessas alterações. Porque entendam que as nossas células imunológicas, elas estão dentro do vaso. No entanto, o problema geralmente está no tecido. Então, o meu organismo ele precisa de uma estratégia para tirar as células que estão dentro do vaso e levar elas para o tecido. Porque é no tecido onde a gente vai ter o agente agressor. Então, tudo que eu vou descrever nas etapas da inflamação aguda vão acontecer com esse intuito de pegar as células que estão aqui dentro do vaso e levar essas células para dentro do tecido, onde elas vão poder destruir os agentes agressores que podem estar por lá, tá? Então, esse é o objetivo. Destruir o agente agressor, mas as células imunológicas estão no vaso. Então, observem, ó. Eu vou explicar cada um deles, mas primeiro deixa eu só fazer um quadro geral. A alteração do calibre vascular é a vasodilatação. Então, os nossos vasos, geralmente, eles têm um certo diâmetro. Esse diâmetro ele pode ser alterado tanto por vasoconstricção, que é quando a gente tem diminuição do diâmetro do vaso, como por vasodilatação, que é quando a gente tem um aumento do calibre do vaso. Quando diminui o calibre do vaso, passa menos sangue e a pressão aumenta. Quando aumenta o calibre do vaso, quando tem vasodilatação, passa mais sangue e, por outro lado, a pressão ali vai diminuir. Tranquilo? Ok. Já quando a gente fala das alterações da microcirculação, a gente está falando de abertura de espaço entre as células do endotélio. Porque normalmente as células do endotélio não tem muito espaço entre elas. Mas eu vou precisar eventualmente passar células. Eu vou precisar tirar células do vaso. Então é por isso que essas alterações vão ser necessárias. Em uma situação normal, eu não quero que saiam células de dentro do vaso para o meu tecido. Mas na inflamação eu quero que isso aconteça. Eu quero que saiam células de dentro do vaso para o tecido. É uma coisa bem específica, tá? E aí essas alterações da microcirculação vão ser muito importantes, porque elas vão permitir essa saída de células de dentro do vaso para o tecido. E por último, a migração leucocitária, que ela precisa acontecer porque são os leucócitos, os neutrófilos, macrófagos, linfócitos, eosinófilos até mesmo, que vão destruir o agente agressor. E aí eles precisam sair de dentro do vaso sanguíneo para o tecido. Vamos lá. Então vamos falar agora da vasodilatação, tá? A vasodilatação, ela também pode ser chamada de hiperemia e ela vai ter o intuito de trazer mais sangue para a região da inflamação. Então aqui a gente está vendo uma área normal e aqui a área com vasodilatação. Antes de continuar com a parte patológica, deixa eu explicar bem rapidinho a parte fisiológica, só para vocês lembrarem. No vaso, gente, a gente tem duas pressões que vão controlar o fluxo de líquido do tecido para o vaso e vice-versa. Essa primeira pressão, essa vermelhinha, é o que a gente chama de pressão hidrostática. Pressão hidrostática é a força que o sangue exerce na parede do vaso. Ela vai ser dimensionada pelo coração. Então, quando o coração bombeia o sangue com bastante força, essa força, ela empurra a parede dos vasos e o líquido extravasa. Nas artérias, observe que essa pressão é maior, porque nas artérias eu quero que a gente tenha um líquido extravasando rico em oxigênio e nutrientes para os tecidos, para oxigenar e nutrir os tecidos. A outra pressão importante é essa pressãozinha aqui. Essa pressãozinha é a pressão que a gente chama de osmótica, coloidosmótica, oncótica. Ela é a pressão que a concentração do sangue, principalmente a concentração de proteínas, vai fazer atraindo o líquido do tecido. E aí, por osmose, né? Lembrem, na osmose o líquido sai sempre do lugar menos concentrado para o mais concentrado. À medida que a gente vai se deslocando, né, entre os vasos, a pressão hidrostática ela vai cada vez mais diminuindo e a pressão osmótica, coloidosmótica, oncótica vai cada vez mais aumentando. E isso faz total sentido, porque nas artérias eu quero que o líquido saia, como eu falei, nos capilares a gente tem um equilíbrio, observa aqui um equilíbrio, e nas vênulas eu quero que o líquido volte. Então, à medida que o líquido foi saindo de dentro do vaso para o tecido ele foi ficando cada vez
mais diluído, porque ele foi recebendo cada vez mais líquido, e o sangue foi ficando cada vez mais concentrado. É por isso que nas vênulas a pressão osmótica, coloidosmótica ou osmótica, ela é maior do que a pressão hidrostática. Então a gente vai ter mais força do líquido retornando do que do líquido saindo. Isso faz sentido também, porque esse líquido vai retornar nas vênulas rico em gás carbônico e toxinas. Ok, então isso foi o normal. Vamos entender agora o patológico. Na situação patológica, a gente vai ter vasodilatação. Quando a gente vasodilata, vai chegar mais sangue. E além disso, a gente também vai ver daqui a pouco que a gente vai ter alteração da microcirculação. Essas duas situações vão fazer com que a pressão hidrostática aumente em todas as dimensões. Então, a gente vai ter aumento da pressão hidrostática arteriolar, aumento da pressão hidrostática capilar e aumento da pressão hidrostática venular. E vamos entender por que isso acontece? O interstício não tem muito espaço, né? Então, eu preciso dar espaço para que os meus leucócitos se desloquem. Nada melhor do que eu transformar o interstício em uma grande piscina, né? Então, imagine agora o interstício como uma grande piscina, onde quando os leucócitos entrarem, eles vão conseguir nadar até o local onde está o agente agressor. Então, é mais ou menos esse o intuito, ok? Próximo, vamos ver aqui. Alteração da permeabilidade vascular. As células do vaso, elas têm espaço entre elas, até porque a gente, como eu falei, a gente precisa dessa troca de líquido do vaso com o tecido. Mas esse espaço nunca permite a saída de proteína, pode sair um pouquinho, mas nunca sai muita proteína, e não saem células. Células não devem sair em uma situação fisiológica, tá? A inflamação é uma situação patológica, então é uma situação normal. E a gente precisa criar uma estratégia na inflamação para que as células saiam de dentro do vaso para o tecido. E a estratégia é a formação das fendas do endotélio vascular. O Bogliolo dá uma outra definição, acho que ele chama de espaços intercelulares, alguma coisa assim, não lembro direito. Mas ele dá uma outra denominação, mas é a mesma coisa. E o que é isso? Vou tentar desenhar aqui. Vocês sabem que eu desenho muito bem, então vamos ver no que dá. Imagine que isso aqui são as células do endotélio, tá? Em uma situação normal, essas células do endotélio elas até têm um pouquinho de espaço entre elas, mas não espaço suficiente para que a gente permita nem a saída de células, essa última ficou horrível, nem a saída de células, nem a saída de proteínas, porque elas são grandes, tá? Durante a inflamação, a gente vai ter a alteração da microcirculação. O citoesqueleto dessas células, ele contrai, e essas células, elas realmente contraem. E aí, quando elas contraem, abrem-se espaços entre essas células. Esses espaços, né, vão permitir a saída de, primeiro, líquido com proteínas, né, e eventualmente células, que vai ser o que a gente chama de transmigração leucocitária. Então, essas fendas elas são fundamentais, porque sem elas a gente não vai conseguir tirar as células de dentro do vaso e colocar as células no tecido. Se a lesão for muito extensa, aí a gente pode ter lesão direta nos vasos e aí por esses espaços que a gente vai ter da lesão, a gente também pode ter a passagem das células e do líquido com proteína. Beleza, então agora vamos unir tudo para poder fazer sentido, tá? Essas alterações vasculares, elas vão causar o edema e a êxtase venosa. O que isso quer dizer? Então, primeiro aqui a gente tem um capilar normal. Como eu falei, no capilar a gente tem um equilíbrio entre a pressão hidrostática e a pressão osmótica, mas aí a gente vai ter um processo inflamatório. Durante a inflamação, aí a gente vai ter uma alteração. Observem que a pressão hidrostática aumentou e a pressão osmótica também diminuiu. Mas como assim? Por que ela diminuiu? Porque eu acabei de dizer que o sangue perdeu proteínas. E além disso, no tecido, a gente também vai ter várias proteínas se formando, a gente vai ter lise do colágeno, mas tudo isso vai fazer com que o intestino fique cada vez mais concentrado. Então, essa vasodilatação ela pode acontecer por meio de alguns mediadores. Eu não vou entrar em detalhes aqui com relação aos mediadores. Lá no livro tem se eu não me engano, um capítulo só sobre mediadores, vocês podem dar uma olhada, tá?
Mas, por exemplo, a histamina e as prostaglandinas e o óxido nítrico vão estar envolvidos com a vasodilatação. Por outro lado, a gente também vai ter o aumento da permeabilidade. E aí a gente já tem outros agentes, né? Outras substâncias químicas agindo lá no aumento da permeabilidade, como por exemplo a histamina, a bradicinina, os leucotrienos, né, a PAF, e dentre outros. E esse aumento da permeabilidade vai acontecer justamente por causa da abertura das fendas do endotélio vascular. Quando a permeabilidade aumenta, ou seja, quando os espaços são criados, o líquido pode extravasar. Aí a gente vai ter o extravasamento de líquido. Esse extravasamento de líquido vai causar, por um lado, o edema e, por outro lado, o que a gente chama de êxtase venosa. Por quê? Porque o sangue ele é constituído da parte líquida e dos elementos figurados. Se eu tiro a parte líquida, sobram os elementos figurados. E essas células agora, como o fluxo também ficou mais lento, elas começam a se amontoar. Isso vai ser muito importante. Porque em uma situação fisiológica, o fluxo sanguíneo é axial. Ou seja, as células, imaginem que isso aqui é o vaso. As células, elas passam pelo centro do vaso. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. As células, elas passam pelo centro do vaso. Não sei se eu estou conseguindo mostrar. Acho que aqui eu consigo. Ó, as células, elas vão passar pelo centro do vaso e elas não tocam na margem do vaso, ok? E aí, durante a êxtase venosa, como a gente tem um engarrafamento, imagine como a Fernandes Lima completamente engarrafada. Carro em todas as faixas. É mais ou menos isso aqui. Então, eu vou ter células em toda a extensão do vaso. Isso vai ser muito importante, porque aquelas células que não estavam tocando no tecido, agora vão estar tocando na beira do vaso. E aí, é graças a isso que a gente vai ter a marginação, o rolamento, que a gente vai ver daqui a pouco, que vai permitir a saída dos leucócitos de dentro do vaso para o tecido. Ok? Então, essa êxtase venosa é muito importante. A gente também vai ter o exudato, por outro lado, né? O edema. Por quê? Porque o líquido está passando. E o edema, como eu falei para vocês, é para transformar isso aí em uma grande piscina, tá? Quando as células entrarem, elas vão ter como se deslocar para ir atrás do agente agressor. Aqui está mostrando a migração leucocitária. Uma vez que já fiz vasodilatação, já alterei o calibre do vaso, que permitiu a chegada de mais sangue, já alterei a estrutura da microcirculação, abrindo espaço para a saída de líquidos e a saída de células. Então agora a gente vai ver a saída de células, que é a migração leucocitária, que também pode ser chamada de transmigração leucocitária. Ela vai ter uma série de eventos que a definição desses eventos pode variar de acordo com a literatura. Eu escolhi essa definição aqui, tá? Então, primeiro a gente vai ter a êxtase venosa, que eu falei que é o fato das células ficarem engarrafando ali o vaso. Essa êxtase venosa vai permitir que as células que antes não tocavam no vaso, agora comecem a tocar, e isso a gente chama de marginação. Essas células elas vão começar a rolar sobre o vaso, rolamento. Depois, a gente vai ter a ligação de moléculas das células com moléculas das células do sangue, com moléculas das células do endotélio vascular. Essa interação vai fazer com que os leucócitos sofram uma alteração morfológica. Observa que o leucócito estava redondinho aqui e aqui ele ficou completamente achatado. Então ele ficou com um aspecto meio ameboide. E esse aspecto vai ser importante, porque isso aqui vai acontecer por causa de uma alteração do citoesqueleto. Se o citoesqueleto dele permanecesse rígido, como ele era quando ele estava nessa conformação aqui, ele nunca ia conseguir passar pelas fendas do endotélio vascular. Porque observa o que ele está fazendo aqui, olha como ele está se moldando ao espaço. Então é por isso que essa alteração conformacional é muito importante. Uma vez que a gente tem essa alteração conformacional, a gente tem a pavimentação, que é simplesmente essa célula ela aderir ao vaso, e depois a gente vai ter a célula passando por dentro das fendas do endotélio vascular, diapedese. Ok, aí essa célula chegou no tecido. Como é que ela sabe para onde é que ela tem que ir? Porque não é como se ela tivesse olhos para encontrar o agente agressor e ir até o agente agressor. Ela precisa de alguma estratégia. E a estratégia do nosso organismo é a liberação de substâncias quimiotáticas. Imagina uma substância quimiotática como um aroma. Então, vamos dar um exemplo aqui.
Faz de conta que você passou o dia todo na faculdade e aí você tá morrendo de fome, tá? Porque você passou o dia todo na faculdade. Mas por outro lado, você também tá suado, tá sujo, né? E aí você foi no caminho de casa pensando, quando chegar em casa, eu vou tomar um banho e depois eu vou jantar. Só que aí faz de conta que você namora com a sua mãe e sua mãe, ela cozinha muito bem. Então, quando você chegou em casa, que você abriu a porta, que você sentiu o cheiro da comida da sua mãe, aí você acabou mudando de ideia e foi para a cozinha comer ao invés de tomar banho. E é mais ou menos isso que acontece, tá? Quando as células imunológicas elas entram no tecido, elas sentem o cheiro da confusão, que vai ser liberado pelos estímulos do local onde está o agente agressor. A presença do agente agressor vai liberar substâncias químicas, que são as substâncias quimiotáticas. Então, o deslocamento das células imunológicas atraídas pelas substâncias quimiotáticas até onde está o agente agressor, isso a gente chama de quimiotaxia. Ok? Então, aqui, ó, só mais uma vez mostrando como é que a gente vai ter a passagem das células. Observe que essa célula já teve uma mudança conformacional e ela vai entrar por dentro das fendas do endotélio vascular. E aí, uma vez que ela entra, aí ela vai ter que ser atraída pela quimiotaxia. Se vocês tiverem curiosidade, o Bogliolo, ele explica bem direitinho quais vão ser as alterações que a gente vai ter que ter a nível de tecido conjuntivo, das fibras e tudo mais, para que isso aconteça. As alterações também dentro da célula. Não vou entrar em detalhe porque são detalhes muito específicos, mas se vocês tiverem curiosidade, o Bogliolo, ele traz isso aqui, tá? Já aqui, olha o que a gente tem aqui. Só recapitulando, a célula não estava tocando no vaso, mas agora eu tenho êxtase venosa. E aí a célula vai marginar. Depois ela vai rolar e eventualmente está fazendo rolamento, que ela fica rolando ali por dentro do endotélio. Eventualmente ela se liga aos receptores do endotélio e aí ela muda de conformação. Depois dela mudar de conformação, ela vai atravessar por dentro do espaço, né? E vai chegar lá no tecido, onde ela vai ser atraída para o local onde está o agente agressor por quimiotaxia. Olha que interessante isso aqui. Essas aqui são lâminas histológicas. Então, aqui, por exemplo, isso aqui é um vaso sanguíneo. Observa como ele está cheio de células imunológicas, tá? Nesse caso, a gente não está vendo as hemácias. A gente poderia ver as hemácias. Se a gente estivesse vendo as hemácias elas estariam no centro e os leucócitos estariam na periferia. Porque as substâncias quimiotáticas chegam até a circulação e elas atraem o leucócito. Como não há essa atração para as hemácias, até porque eu não quero que a hemácia saia, senão seria hemorragia, né? E aí, como não há atração das hemácias, as hemácias acabam ficando no centro e os leucócitos ficam na periferia e depois eles vão entrar. Aqui, ó, observa esses leucócitos na periferia do vaso, né? Marginação, rolamento, né? E depois eles vão entrar dentro do tecido, aonde a gente vai ter os leucócitos indo de encontro com o agente agressor para tentar destruir o agente agressor. Esse aqui é uma lâmina bem interessante, onde a gente vê os leucócitos uma vez que eles entraram no tecido. E como eu falei para vocês, o infiltrado inflamatório agudo, ele é de polimorfo nuclear neutrófilos. E lembra que eu falei do núcleo? Observem os núcleos, como são os núcleos, ó. Isso é um neutrófilo, isso é um neutrófilo. Observa como o núcleo dele, ele é divididinho, certo? Isso é o polimorfo nuclear neutrófilo. Observa essa célula aqui, ó, por comparação. Olha o núcleo dela. Isso aqui não é um neutrófilo, porque o núcleo dela não é multilobulado, ok? E aqui a gente tem fibrina também, porque lembra que eu falei que as proteínas do sangue elas vão entrar no tecido, inclusive os fatores de coagulação, e aí eles podem formar fibrina. Aqui a gente já tem o macrófago, olha como ele é bem maior, e olha como o núcleo ele não é multilobulado, mas ele é riniforme. Observe, ele tem o formato de rim. Mas à medida que o macrófago ele vai sendo ativado, o núcleo vai perdendo esse formato, tá? E aí não fica tão bonitinho dessa maneira. Então na inflamação crônica a gente já não vai ver tão lindo assim. Beleza, qual é a ordem de migração dos leucócitos? Primeiro migram os neutrófilos, depois migram os monócitos. Os neutrófilos migram primeiro porque eles são as células que estão em maior quantidade na corrente circulatória. Quando você faz um exame de sangue, sabe aqueles leucócitos que estão em maior quantidade? Polimorfo nuclear neutrófilos, justamente são esses.
E aí, como eles estão em grande quantidade, eles chegam primeiro e, além disso, eles respondem mais rapidamente às quimiocinas, ou seja, às substâncias quimiotáticas. Pelo fato deles chegarem primeiro, eles vão predominar nas primeiras 6 a 24 horas após a lesão. Mas eles têm um tempo de vida curto, é por isso que eles não são as células da inflamação crônica. Além do fato de que na inflamação crônica eu vou precisar de apresentação antigênica. E essa apresentação antigênica só vai acontecer por meio dos macrófagos. Os macrófagos, eles são oriundos dos monócitos. Os monócitos no sangue são monócitos, entrou no tecido, vai sofrer uma diferenciação e vai virar macrófago. Com o passar do tempo, eles vão substituindo os neutrófilos. Como eu falei, se diferencia em macrófagos. E se a gente só tiver inflamação aguda, no final da inflamação aguda, são essas células, os macrófagos, que vão fazer a limpeza do local e vão atrair os fibroblastos para que aconteça o reparo. E eles também sobrevivem muito mais tempo que os neutrófilos. Mais um motivo que explica por que eles são as células da inflamação crônica, tá? As que predominam na inflamação crônica. Aqui só lembrando, tanto o neutrófilo quanto o macrófago, entrou no tecido, o que eles vão fazer? Fagocitose. Eu sei que vocês devem estar cansados de saber a fagocitose, mas só relembrando as etapas da fagocitose. Primeiro a gente vai ter reconhecimento e ligação, né? E captura. Reconheceu o agente agressor, emite pseudópodes, coloca para dentro. Depois a gente tem a formação do fagolisossomo, que é a união do lisossomo com o fagossomo. Aqui o fagolisossomo. As enzimas dos lisossomos vão destruir o agente agressor, aí a gente vai ter morte e degradação. E por último, a gente vai ter a liberação dos restos, né? E é nesse momento que as enzimas elas vão junto. E aí a gente vai ter o dano tecidual, né? Ok, eu falei para vocês que a gente ia correlacionar os sinais cardeais da inflamação com os eventos teciduais. Então, primeiro a gente tem a dor. A dor ela vai acontecer por causa da liberação de substâncias algésicas. Quando você tem dor, você toma um analgésico, né? Ana quer dizer contra, então analgésico é contra a dor. O algésico ele causa a dor. E aí, na inflamação não são liberadas várias substâncias químicas, inclusive substâncias algésicas. Essas substâncias algésicas, elas podem alterar o limiar de dor dos receptores de dor, dos nossos receptores. E aí, com isso, aquela área ela fica muito mais sensível. E isso é uma estratégia do organismo, porque a dor vai fazer com que a gente tenha perda da função. Então, a dor ela vai ser causada pelos mediadores químicos, mas também pelos fenômenos exudativos, porque os receptores de dor, quando eles são pressionados pelo exudato e eles já estão sensíveis por causa da alteração do limiar, eles disparam muito mais facilmente, mandando informação de dor para o cérebro, ok? A gente também vai ter o calor e o rubor, que vai acontecer por causa dos fenômenos vasculares, a vasodilatação. O sangue é vermelho e ele é quente, então ele vai causar o calor, que é o aumento da temperatura, e o rubor, que é a vermelhidão. E os fenômenos exudativos, ou seja, o extravasamento de líquido, a alteração da permeabilidade e o extravasamento de líquido, vão causar o tumor, que é nada mais nada menos do que o edema. Aqui a gente observa, ó, um exemplo. Nessa área a gente consegue identificar os 5 sinais cardeais da inflamação. Óbvio que como a gente não está conseguindo tocar nesse indivíduo, não dá pra gente sentir, né? Mas imagine que a gente consegue tocar nele, tá? Então, se eu conseguisse tocar, com certeza estaria quente. Dá pra ver que tá vermelho, né? Então já foi calor, já foi rubor. Tá inchado, então tumor já foi também. Esse indivíduo deve estar sentindo muita dor por causa da liberação dos fenômenos algésicos e dos fenômenos exudativos. E com certeza ele não está conseguindo usar o pescoço dele normalmente. E aí com isso a gente tem a perda da função. Lembrando que a perda da função, gente, é uma perda da função momentânea, tá? Não quer dizer que esse indivíduo nunca mais vai conseguir usar esse pescoço, não. Quando a inflamação passar, ele vai conseguir voltar a usar o membro dele normalmente. E para finalizar, quais vão ser os caminhos da inflamação aguda? Se a inflamação aguda conseguir conter e destruir o agente agressor, a gente pode ter ou resolução completa, que se as células têm capacidade de regeneração, a gente viu lá, células estáveis, células lábeis, aí a gente vai ter restauração da função, e isso é maravilhoso,
porque vai ficar o tecido como era antes, né? Entre aspas, porque às vezes pode ter uma perda mínima da função. E a gente pode ter também a cicatrização, que por um lado é bom, porque significa que o problema acabou, mas por outro lado perdeu-se a função. Mas às vezes a inflamação aguda não consegue dar conta do recado e ela evolui para a inflamação crônica. E por último aqui, para finalizar o último slide, eu falei para vocês que eu ia fazer a correlação do que o Robbins fala com o que o Bogliolo fala. E vai ser bem legal porque a gente vai sintetizar tudo que a gente viu agora. Então eu vou ter um agente inflamatório, um agente agressor. Esse agente agressor vai fazer o que o Bogliolo chama de fenômenos irritativos. Ou seja, ele vai estimular o início da resposta inflamatória. E aí, esses fenômenos irritativos, por um lado, vão liberar mediadores químicos, e por outro lado, a gente também pode ter fenômenos alternativos que podem acabar evoluindo para a inflamação crônica. Os mediadores químicos, eles vão ser responsáveis pelos fenômenos vasculares, vasodilatação, que vai levar ao calor e o rubor, a vasodilatação vai levar ao calor e o rubor. Os fenômenos exudativos, a alteração da estrutura do vaso e o extravasamento de líquido, eles vão levar ao tumor. Os fenômenos resolutivos, ou seja, uma vez que conseguir dar conta do recado, eu posso ter cura por reabsorção do exudado e regeneração, ou fenômenos reparativos, que aí não deu para deixar do jeito que era antes, então vou ter que cicatrizar, e aí é óbvio que a gente vai perder a função aí dessa região. Por outro lado, se a gente não conseguir dar conta do recado com a inflamação aguda, vai evoluir para a inflamação crônica, que sempre cicatriza, mas isso eu vou falar daqui a pouco na parte da inflamação crônica. Então até daqui a pouco, gente.